apertar no botão de apresentar. Aí foi, tá ótimo. Foi? Tá. Ótimo. Então, eu sou a Dani Acipriano. Encontrei com a nossa cidade em 2015, né? Numa roda de sonhos, quando a gente estava começando a falar sobre oásis e movimentos de fazer acontecer as mudanças que a gente gostaria de ver nas nossas comunidades. Desde lá eu venho acompanhando os trabalhos, tenho participado de alguns momentos assim com nossa cidade, muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando essa oficina que ela foi dada originalmente na Conferência Antifascista em Porto Alegre, no início desse ano, para algumas pessoas muito preciosas que vieram para o encontro, e eu estou disponibilizando tanto a apresentação, vou deixar disponível para vocês, quanto um framework que eu fiz com o passo a passo, para que vocês possam utilizar, modificar e adaptar para os seus territórios, tá? A oficina é chamada de Quando a Cidade Aprende a Escutar, pontos de escuta para o Teco Porã. E eu não posso falar nessa oficina e todas as outras ferramentas que eu tenho atuado nos territórios, só no eu. Então, eu sempre trago as parceiras, aqui a Geisa Gabriela, que é mestre em engenharia de alimentos, ela fala muito sobre uma mudança ecológica para a gente pensar a economia. Ela é uma grande parceira dessa oficina. A gente tem conversado muito sobre a regeneração do planeta, os pontos de não retorno, né? Essa questão da crise climática, dos eventos extremos. Então, ela foi uma grande parceira dessa oficina. Então, queria trazer aqui para vocês conhecerem. Ela está no movimento Serra Sempre Viva, lá de Ibirité, tem lutado muito pela preservação das serras, é uma pessoa, assim, genial. E a gente começou pensando nas crises climáticas, nos eventos extremos. A gente tem trazido muito essa temática para a gente pensar por que hoje é tão gritante e tão frequente a gente ouvir falar sobre o bem viver, né, que é o Teco Porã. E aqui eu tenho algumas imagens para a gente pensar sobre as crises climáticas. Os eventos extremos, eles estão cada vez mais intensos, com períodos mais curtos entre um e outro. Então, aqui a gente tem a imagem do Rio Amazonas, na seca que aconteceu em 2024, 2025, a enchente em Porto Alegre, imagens do período de isolamento social, aqui o Mercado Central em Belo Horizonte, Minas Gerais, e um ano seguinte, o calor intenso em Porto Alegre, que pessoas registraram cones derretendo no asfalto. Então, ondas de calor, enchentes, secas extremas, epidemias em larga escala vão ser cada vez mais frequentes. E isso é o que trouxe a gente para pensar em soluções, mas não soluções sozinhos, soluções coletivas, né? A gente agora está há poucos meses dos efeitos do El Niño, então, assim, já frequente a discussão sobre as ondas de calor. A gente já não fala mais de crise climática, né? A gente já está falando em alguns pontos como mudança, então já é sabido que a cada década o planeta está aumentando 1,5 grau, e a gente já passa de 7 dias de calor extremo durante o ano para 52 dias de calor extremo, e a gente tem que pensar que crises e problemas
complexos, a gente não consegue resolver sozinho, a gente precisa uns dos outros para a gente poder tratar disso, né? Esse aqui é um dos mapas de uma consultoria, a Way Carbon, que ela fez esse relatório para a Prefeitura de Belo Horizonte. Esses são os mapas de calor, mostrando também esses efeitos climáticos, né? Que são os enchentes, deslizamentos, epidemias, as áreas mais atingidas, só para a gente pensar por que pensar em soluções coletivas para o bem viver nesse momento que a gente está. Porque a gente tem no Brasil, já é sabido, mais de 85% da população vive em área urbana. Então a gente tem mais esse desafio para pensar. Estamos cada vez com áreas urbanas mais densas em termos de população. E aqui, só para vocês terem uma ideia, em 2016, o relatório da Way Carbon sobre as crises climáticas já apontava um mapa de calor onde os pontos em vermelho são os pontos mais críticos. E os pontos em verde são os pontos mais a menos de temperatura. E isso aqui eu estou falando o seguinte: pensa que na região oeste, noroeste, centro-sul, eu teria no mesmo dia 24 graus, enquanto nas regiões nordeste e nos limítrofes teria 32 graus no mesmo dia. Esse mapa de calor, a Way Carbon fez uma projeção para 2030, e aí a gente pode ver assim, as áreas em vermelho elas começam a ficar mais intensas, e esse relatório está disponível na internet, vocês conseguem acesso a ele gratuito, eu deixei aqui nas referências também para vocês poderem buscar. Isso aqui é uma projeção por modelagem computacional. O crítico é o seguinte: isso aqui era a previsão para 2030, prevendo em algumas áreas aqui a temperatura de 32 graus. A gente, em 2019, a gente já bateu essa meta, infelizmente, batendo essas temperaturas, crises climáticas, epidemias. A gente passou por uma pandemia em 2020 e a gente agora está prestes a passar pelos efeitos do El Niño. E aí a gente começa a se perguntar sobre uma questão muito cara para nós nesse momento, né? De pensar uma crise climática, questões que vão se perpetuar durante muito tempo, como que a gente tem lidado com a escuta, né? Com a escuta desses sinais que estão acontecendo no mundo e acontecendo perto da gente, impactam o nosso bairro, impactam a nossa casa, né? Então a gente começa a pensar sobre a questão urbana, né? De onde a gente vem, de onde onde eu venho fazendo pesquisas com as periferias e as comunidades. E a gente começa a entender que a cidade fala, mas nem toda a voz é ouvida. Aquele mapa anterior que eu mostrei para vocês, uma coisa que eu esqueci de falar aqui, que eu queria pontuar, é que os pontos mais em vermelho são as periferias, né? Eu atuei na minha pesquisa aqui nessa pontinha no Confisco, mas aqui a gente tem Cachoeirinha, tem o Serra, a gente tem todas as áreas periféricas que dizem para a gente nas crises climáticas que as crises sociais elas não foram geradas pela crise climática, mas elas vão se intensificar com as crises climáticas. E aí a gente precisa pensar nisso. E eu trouxe uma provocação para vocês. Quando foi a última vez que você se sentiu realmente escutado? Nesses últimos meses, nesses últimos anos que a gente tem visto com tantas transformações no mundo, né? Quando que você parou para pensar assim, nossa, aquela pessoa realmente me ouviu?
A cidade seleciona vozes. Então, aqui a gente trouxe uma imagem do padre Júlio Lancelotti, que na pandemia ele foi denunciar com uma ação, né, quebrando esses pontos aqui, que ele traz essa questão da arquitetura hostil. A gente para pensar só quando a gente está na rua, mas quando que você teve dificuldade de conseguir banheiro gratuito, um ponto de bebedouro de água gratuita? Quando o padre Júlio ele começa a quebrar esses pontos eles foram erguidos para que moradores em situação de rua não dormissem nesses prédios próximos às áreas mais nobres. Então ele começa a questionar assim, que vozes estão sendo escutadas, né? A gente trouxe aqui alguns, eu e a Geisa trouxemos alguns dados de 2024, 2023, que estão em relatórios que vocês podem pesquisar. A gente está falando, no mundo, de cerca de 1,1 bilhão de pessoas vivendo em assentamentos informais ou vilas e favelas. Isso é um dado da ONU Habitat. Quando a gente para pensar que 1,1 bilhão de pessoas no mundo não vivem em áreas com a moradia adequada. É muita coisa, né? E aí tem uma questão mais intrínseca ainda das áreas urbanas. Quando a gente mora numa cidade, a gente olha e a gente acredita que a infraestrutura ela é para todos, mas não é isso que o IBGE de 2023 trouxe para a gente. De cada 3 a cada 10 casas no país ainda não tem esgoto. Isso me assustou muito. A gente está falando de 70% das cidades não tem infraestrutura de esgotamento. E isso eu ouvi falar aqui por exemplo, pensando em Belo Horizonte, na região metropolitana, isso eu ouvi falar visitando comunidades de cidades diferentes da região metropolitana e do colar metropolitano, que isso é uma realidade. E a gente ainda tem a questão da segurança. Quando a gente tem um adensamento, a gente tem a questão da violência. E a gente está dizendo aqui, pelo Atlas da Violência de 2024, que 76,5% das vítimas de homicídio, elas têm cor, elas têm etnia e elas têm localidade, é uma questão situada. Elas são negras e jovens, entre 15 e 29 anos. Por isso que a gente começa a entender que algumas vozes são ouvidas mais que as outras. Esse aqui, até um certo tempo atrás, era uma realidade conhecida pelas comunidades, até que a comunidade lá do alemão teve a coragem de expor os corpos num enfrentamento entre a segurança pública e o tráfico. Isso é uma realidade mapeada. Então, a gente tem uma questão muito séria para se pensar. Quem controla a escuta, controla o mundo. E aí, a gente pode trazer alguns exemplos de pessoas que controlam a escuta. Governos. Que tipo de governo está à frente de determinada municipalidade, ou estado, ou federal, que vozes são ouvidas, que vozes não são ouvidas. O medo, a pandemia mostrou isso muito para a gente, né? Por causa do medo, a gente teve a questão sanitária, a gente passou por um período grande de isolamento, isso também é uma questão de escuta e não escuta. Só para vocês terem uma ideia, né, de como que o medo gera algumas versões de narrativa. Para nós, na periferia, chegou, num primeiro momento, uma informação, que depois ficou sabida que era fake news, que a população negra era mais resistente ao Covid.
Então, a gente pensar em que tipos de notícias que nos chegam, né? E a economia também, em termos de que gestão produtiva, como que a gente está cuidando dessa casa comum, ela também controla a escuta. A gente hoje tem falado muito do inteligência artificial, das big techs, como é que elas reorganizam esse cenário e quais vozes não são ouvidas, né? E para isso a gente tem que voltar aqui para pensar numa tecnologia ancestral, vou voltar lá para vocês. Uma tecnologia ancestral e que pouco é pensada como ferramenta, como técnica, como tecnologia, a escuta. Para isso, eu fui voltar lá no Alcosta, que fala sobre o bem viver, e nos seus documentos ele fala muito sobre o povo guarani e fala que o bem viver vem do Tecoporã. E algumas etnias falam de Tecoaporã, que é a cosmovisão. A gente foi atrás de alguns indígenas, a gente tem conversado muito com povos indígenas que estão na região metropolitana para entender o que é essa cosmovisão. E eles falam muito claramente para a gente que cosmovisão é o jeito de viver, é o jeito de ser, de pensar, né? Sendo teco o modo de ser, de viver, de existir, e o porã, o belo, o bom, o justo. Por isso que é traduzido, para quando chega para a gente, pelo bem viver. Só que o bem viver, na cultura indígena, né, na cultura guarani, ele não é um bem-estar, como tem sido publicado por aí. Bem viver é convivência, é sobre interação, é sobre estar junto. E aí é sobre harmonizar contradições. Não é anular vozes, é ouvir as vozes. Então, a gente tem que escutar, não é consenso. A convivência é de diferenças. Isso a gente tem, por causa da polarização que vem acontecendo em vários lugares, a gente tem visto ela se espalhar no mundo, a gente tem visto o afastamento das pessoas. Só que escutar não é sobre responder, é sobre estar presente, né? E para estar presente, às vezes você vai conviver com questões, com modos de ver, com modos de pensar, com modos de existir diferentes. A escuta é feita dessa presença e não só de estar respondendo a isso. A gente tem visto como um planejamento de projeto, principalmente nas redes sociais, uma efervescência de opiniões, né? E uma anulando a outra, às vezes as pessoas brigando. Eu até gosto de, nesse slide, lembrar muito disso, assim. Há um tempo atrás, aqui em Minas Gerais, a gente tem duas torcidas, assim, rivais, que é a do Galo e do Cruzeiro. Só que muitas vezes as pessoas iam, disputavam, mas terminavam brincando, conversando, não deixava, o atleticano não deixava de ser do Galo, o cruzeirense não deixava de ser do Cruzeiro, eles se davam as mãos, eles eram da mesma família, mas eles conviviam. Isso é o Tecoaporã. Isso é que o povo tucano vem trazer para a gente quando a gente fala da escuta. A escuta, ela não anula a base, né, da democracia. Ela não anula as falas, ela não anula o pensamento do outro, mas ela sustenta a presença para equalizar. E como que a gente pode pensar, então, esses pontos de escuta? A gente esquece muitas vezes que a escuta ela pode acontecer em qualquer lugar e de vários movimentos.
Então, a gente trouxe aqui algumas para poder pensar, né? Espaços vivos desse território. Eu posso pensar em pontos de escuta como espaços intencionais de coleta de narrativa. A gente tem vivido muitas narrativas que às vezes são direcionadas por não sabemos de onde. Agências que estão além da gente. Mas a gente esquece que o nosso território pode gerar essas narrativas. E esses pontos, eles podem ser físicos, aí a gente pode ter uma praça, a gente pode ter uma escola, a gente pode ter uma igreja, onde ele pode ser ponto de escuta. Eles podem ser móveis, podem ser eventos. Uma roda de capoeira pode ser um ponto de escuta, uma caminhada pode ser um ponto de escuta, um evento igual a parada, né, LGBTQIAP+, começa com um movimento de resistência e vira um ponto de escuta. Eles podem ser simbólicos, então rituais podem gerar dados de escuta, encontros podem gerar dados de escuta. Aqui eu tenho uma foto no Rio de Janeiro que eu visitei, que é a Pedra do Sal. É um dos grandes pontos de escuta de um movimento, é o coração onde nasceu o samba. Então, se a gente pensa no Pelourinho, no encontro da lavagem do Senhor do Bonfim, todos esses são lugares que podem ser encontros, e onde tem um encontro, existe a presença, pode-se registrar um ponto de escuta. O ponto de escuta ele tem função de acolher, registrar, devolver de forma narrativa e coletiva, que é esse manifesto. O carnaval é um manifesto de um ponto de escuta que nasce na Pedra do Sal, desse encontro dos escravizados que chegavam de África, de Benin, de Angola, e ali eles recebiam acolhimento, comida, faziam seu batuque, reverenciavam seus reis, suas rainhas, e ali eles fizeram um manifesto que às vezes a gente acha que esse manifesto ele só pode ser só um documento, mas o manifesto ele pode ser mais do que isso, né? Aqui em Belo Horizonte a gente tinha, por exemplo, por causa da portaria de um prefeito, a proibição de se usar a praça da estação. E aí um grupo de artistas falou, não, é um espaço público, a gente tinha um chafariz lá que foi reformado, eles levavam cadeiras de praia e sombrinhas de sol e sentavam lá e faziam um batuque e começaram a fazer reuniões que se chamavam Praça da Estação. A Praça da Estação foi crescendo, reativou os bloquinhos de carnaval e hoje Belo Horizonte tem um dos carnavais tão potentes quanto o de Salvador, da Bahia, do Rio de Janeiro, que na última edição trouxe milhões de pessoas para Belo Horizonte, né? Então, o que é um ponto de escuta pode ser o mercadinho da sua comunidade, ele pode ser a creche, ele pode ser o posto de saúde, mas ele também pode ser um encontro de pessoas que querem fazer um movimento. Aqui eu trago uma dinâmica, né, para a gente pensar, e aí por isso que eu chamo de oficina. Por causa do tempo, eu vou passar ela passo a passo para vocês entenderem como que se a gente monta um ponto de escuta e deixar para uma próxima vez a gente fazer com um grupo fechado. Aí eu vou deixar o convite para vocês, eu me disponibilizo, tá? Peço mil desculpas pelo atraso hoje, mas aí eu vou passar e aí depois eu abro para perguntas. A dinâmica a gente tem feito dessa forma. Eu trago um questionamento. O que a sua cidade está tentando dizer, mas que ninguém está ouvindo?
Então, em grupo, geralmente a gente divide em 2, 3 pessoas. Aí você pode, se tiver mais pessoas, vocês podem fazer 5, até 5 pessoas por grupo. E cada grupo vai pensar nisso, assim. O que a minha cidade está tentando me dizer, mais que ninguém está ouvindo? Isso a gente transforma numa cartografia da escuta invisível. Aí como, Dani? Cada pessoa que está nesse grupo, ela conta sobre um bairro ou uma região da cidade. O grupo escolhe uma região e aí eles vão mapear um conflito do território, algo que ninguém escuta ali, uma voz invisibilizada. E tem 10 minutos para trazer esse compilado, né? Dar um exemplo mais recente que eu tenho vivido. Eu fui convidada num grupo de estudo para fazer uma doação para grávidas da etnia Warau que estavam numa ocupação em Betim e que estavam prestes a ganhar o bebê, a dar à luz, e não tinham nada para criança. Então, a gente, enquanto um grupo, fomos ouvir essas vozes que estavam invisibilizadas lá. Lá, a gente encontra um conflito do território. A gente identificou que elas estavam morando num território que era uma ocupação e que aquela ocupação estava prestes a ter reintegração de posse. E mais, elas estavam morando em tendas, e que nessas tendas elas estavam numa situação de completamente invisibilidade pelo poder público. Lá não tinha água tratada, o esgoto corria a céu aberto e não tinha iluminação pública. Ali se escutavam as dores dessas mulheres que já estavam perdendo crianças até 2, 3 anos por desnutrição severa. Então elas estavam... O que a gente escutou ali foi: eu estou prestes a dar à luz e acabei de perder um filho. Isso é uma voz invisibilizada. A gente não usa o termo invisível, a gente tem usado o termo invisibilizado para trazer luz a essas vozes dos territórios. A partir disso, o grupo faz uma síntese coletiva. Então, ele vai dizer uma frase central que descreve a cidade, ou uma dor coletiva, ou uma potência do território. Então, eu posso trazer, com esse exemplo, por exemplo, que eu dei, as mães, o Aral, em situação de imigração climática, né, os refugiados climáticos, são uma voz invisibilizada no território de Betim no ano de 2024, por exemplo. E aí a gente cria um protótipo de ponto de escuta. Cada grupo pega o seu caso, desenha onde que aconteceria esse ponto, quem escutaria, como seria feita essa escuta, como se registra a escuta, para quem devolve. Aí eu vou usar esse mesmo exemplo. Onde aconteceria o ponto de escuta? Na retomada terra-mãe, onde essas mães Warau moram. Quem escuta? Quem escuta essas mães precisa ter um facilitador junto com ele, porque elas não falam a língua portuguesa e nem falam espanhol. Elas falam só a linguagem indígena Warau. Como se registraria? Ou em Warau, se a linguagem não tem um registro escrito, poderia se registrar com desenhos, com traduções. Para quem se devolve? E aí, esse documento gerado
pode ser devolvido para a comunidade, para lideranças, mas pode, olha que interessante, uma vez mapeado uma voz invisível, registrado aquela questão comunitária, virar um documento com dados, números que possam gerar uma política pública. Que foi o caso que aconteceu aqui em Betim. A gente conseguiu, com um grupo de voluntários, mobilizar legisladores para fazer o acompanhamento. E se identificou uma crise humanitária que gerou um comitê de emergência. Em um minuto, como se fosse um pitch, o grupo é convidado, os grupos são convidados a fazer a apresentação. A gente faz uma celebração. E aí eu finalizo, já estamos para o final, a gente tem que se pensar. A cidade que escutamos hoje diz que o que você leva daqui que muda a sua forma de estar na cidade. Isso são algumas questões que a gente pode se pensar todas as vezes que a gente montar grupos de escuta. E aí uma reflexão para vocês que eu deixo é, atenção, escutar é um ato de saúde. A psicanálise traz isso, as religiões trazem isso, os grupos sociais trazem muito isso, e a gente tem esquecido isso. Um dado para vocês, quando se pensou no isolamento social, a NASA fez um mapeamento e disponibilizou para a gente documentos dizendo do problema de saúde mental que o isolamento causava nos astronautas que iam para as missões. Então, a gente já estava em 2020 imaginando uma onda de questões psicológicas em termos de saúde pública que viriam no pós-pandemia. E a gente tem ouvido isso de escolas, de grupos sociais no trabalho. Escutar é um ato de saúde. Porque quem escuta de verdade não consegue mais fingir que não sabe. Né? Então, quando a gente passa a escutar de verdade, não tem como mais fugir daquele dado. E eu deixo para vocês uma provocação final. Quem está interessado em manter o silêncio? A gente precisa sempre pensar nisso quando a gente pensa em sistemas macro rígidos, né? Quem está por trás de manter um silêncio e invisibilidade? Eu deixo aqui para vocês as referências, tanto na geografia, quanto no design, quanto na antropologia, que a gente tem utilizado, metodologias participativas, a questão da globalização e da natureza. A gente precisa pensar muito que cada vez mais, independente de onde estivermos, todas as questões extremas elas vão estar nos abarcando e nos torcendo nesse lugar. Independente de raça, credo, situação econômica, estudo, todos nós vamos sofrer as questões dos efeitos das crises climáticas. Por isso é muito importante o círculo de escuta que vocês propuseram, né? Eu tenho ainda um PDF que eu vou deixar aí com vocês, eu vou encaminhar lá no grupo, que tem o passo a passo para montar os pontos de escuta, e eu agradeço de deixar agora aberto para perguntas. Ô, Dani, obrigado, gostei muito aí da apresentação, viu?
Eu acho que essa questão assim, dos pontos de escuta e do registro, acho que tem uma desconexão que a gente, como sociedade, precisa estar muito preparado para juntar os pontos, né? Que é a questão de, tá, escutamos, né? Escutamos, fizemos aquela, vamos dizer, transformamos aquela escuta em algo que seja mais comunicável, né? Como aquela frase resumo que é feita no exercício e tal. E aí vai para onde? Né? Porque essas narrativas elas são muito poderosas, elas são mais poderosas do que estatísticas, sabe? A questão da mulher oral, né? De falar, olha, acabei de perder uma criança e estou grávida e desamparada. Isso tem um peso emocional maior do que tantas mulheres não fizeram pré-natal. Mas, para ela se transformar, isso se transformar em uma mobilização, né? Onde que precisa chegar, né? É na mídia, nos tomadores de decisão, é na pessoa que vai fazer uma doação e vai fazer uma doação para quem, para onde, né? Quer dizer, como que se organiza da escuta até a ação. Eu acho que essa que é a minha inquietação, que vira uma pergunta para você, né? Porque a gente fez essa escuta no ano passado com os migrantes e transformamos isso, inclusive, numa visualização que depois eu gostaria de te mostrar, né? Acho que talvez já te mostrei, mas, enfim, que eu acho que pode ser um repositório interessante para essas narrativas, mas que só parar aí não adianta nada, né? E aí, é isso que a gente não conseguiu com o projeto dos migrantes. Quer dizer, a gente conseguiu avançar um pouco no sentido de vamos criar aqui um fundo, criamos, mas não conseguimos a mobilização dos próprios migrantes e da comunidade para que esse fundo capte recursos, para que esse fundo continue ativo, né? Para que essa ideia de solução consiga responder às escutas que foram feitas e continuam sendo feitas, né? Boa pergunta, Orozco. No Confisco, a gente teve alguns aprendizados, né? E a gente entendeu que muitas ferramentas que se dizem participativas, elas, na verdade, elas são consultivas. Se gera um documento, mas perde muito no engajamento da comunidade. Tinha uma anedota que todo lugar que a gente ia perguntava assim, como é que eu faço para que as pessoas abracem? E aí todo mundo virava para a gente e falava assim, se você souber essa resposta, você vai ganhar um prêmio Nobel. Porque é o grande desafio hoje, principalmente na era digital, né? Na economia do compartilhamento, na era das redes sociais. Essa última foto aí, ela mostrou para a gente que, às vezes, a gente tem que dar um passo para trás. Esse grupo, engajado pela Rejane, que é essa moça de branco e calça rosa aqui, foi um encontro de uma sensibilidade do institucional com a participação popular.
A participação popular é uma pérola, né? E ela acontece justamente nesse lugar que vocês estão hoje, que é o ponto da escuta, o círculo da escuta. Sim. E esse círculo ele precisa ser muito atento, porque às vezes a gente está escutando, mas não está escutando todos, né? Então, assim, dá um exemplo desse grupo que o ponto de escuta foi uma horta institucional. A Rejane tinha um grupo do Projovem, e ela é coordenadora do CRAS, Sim. e lá tinha uma horta pequena, e ela falou assim, a gente queria revitalizar a horta, e aí fez-se um grupo no WhatsApp, e nesse grupo do WhatsApp, pessoas que estavam ociosas na época da pandemia, que eram as pessoas que tinham sido expurgadas do mercado de trabalho, porteiro, empregada doméstica, que foram todos substituídos e não tinham volta e nem tinham aposentadoria, se organizaram nessa horta para fazer quase que uma terapia. Em algum momento, pela sensibilidade dessa gestora, ela convidou a gente da universidade para ir lá e resolver uma questão que era simples, que era de gestão e da horta, né? E aí a gente fez uma roda de conversa, a gente levou uma ferramenta que poderia ajudá-los, mas a gente construiu com eles. E foi o Banco do Tempo, que é esse quadro preto que está aí atrás. Essas pessoas pintaram o quadro, elas decidiram como que elas iam dividir as atividades, elas decidiram como que elas iam se representar enquanto símbolo. A escuta ela precisa ser mais participativa nesse sentido, porque a gente entende isso que você falou, assim, a gente acaba parando com dados potentes, né? E depois encaminha para quem, né? Como é que a gente envolve essa comunidade? Esse aprendizado eu levei para as mães do Aral. E aí, nas mães indígenas do Aral, eu tive que fazer uma outra camada de escuta que é quase antropológica, que é entender como que funciona aquela sociedade, quais são os atores que estão ali, e funcionar como mediador. Não é sozinho, né? Então, a gente entendeu no processo que existem camadas que algumas questões, grupos específicos que iam resolver, né? E aí a gente foi amarrando aquele bloco que a gente tinha robusto, a gente fragmentou ele e foi mostrando, foi assim, olha, a gente tem esse mapeamento aqui para a saúde, esse mapeamento aqui para as zoonoses, esse mapeamento aqui para o prefeito, esse mapeamento aqui para os voluntários. E a gente conseguiu criar uma rede, e essa rede ela tem, aos poucos, se amalgando. Onde que é isso? Onde que é esse grupo? Esse é do PTB aqui, de Betim, com a questão do Zuaral aqui. Os conflitos continuam, os conflitos não se cessam, né? Porque a gente tem uma característica das comunidades. E a questão dos imigrantes ela é muito complicada. Precisa de ter, por exemplo, algumas informações e algumas questões que elas são de cunho jurídico. Então, você precisa ter alguém no grupo de jurista para poder te orientar e mostrar o caminho para onde levar. Né? A OAB mesmo, ela tem
sei lá, algum grupo lá relacionado a isso, que se envolveu e viu e ficou encantado realmente com, né? Então, assim, ele chega, né? Chega. Mas fica aquela sensação assim que a musculatura para chegar além, ela precisa ser construída. Ela, quer dizer, a gente não tem, pelo menos do nosso ponto de vista da associação Nossa Cidade, né? A gente ainda não tem as relações assim com a mídia ou com o setor público ou com para que esse tipo de escuta, né, consiga chegar. E mesmo a, pensando assim do ponto de vista da nossa cidade, né, a gente também não consegue se ver como um ator que está fazendo essa escuta para todo mundo, né? Eu acho que Sim. essa escuta ela precisa ser descentralizada e o papel talvez da Associação Nossa Cidade, como fundação comunitária, como financiadora, é financiar a escuta descentralizada, né? A escuta que acontece na comunidade, pela comunidade, Pela por comunidade. escutadores ou por ONGs parceiras, ou o que quer que seja. E conseguir, de alguma maneira, estruturar que o registro da escuta seja acessado por esse outro lado, que é o poder público, que sociedade civil, e é um grande desafio, assim, Que pensar. são as relações, né? Então, Pensar nesse lugar das relações. Aí pegando esse gancho seu para falar do Paulo Freire, as metodologias que chegam para a gente no design como participativas, que vêm da Europa, vêm da Finlândia, vêm por influência do Paulo Freire. E ele fala muito isso na pedagogia da autonomia, né, que ficou conhecida como pedagogia do oprimido, né? A gente tem que sair desse lugar de simulacro para inserção. Então, assim, se eu vou para uma comunidade para falar com trabalhadores da construção civil, o ponto de escuta, quem vai fazer essa interlocução lá precisa falar de tijolos, de cimento, trazer para a linguagem deles, né? Então, assim, dar um exemplo da dificuldade do posto de saúde aqui, que eu levei essa oficina lá para a gente conseguir fazer uma aproximação, que é isso que você está falando, né? Eu tenho que uma instituição que tenha a estrutura, ela pode fazer uma intermediação e não está chegando do outro lado, né? Quando a gente começou a conversar com a comunidade, a cosmovisão sobre o que é saúde dessa comunidade é diferente do que a prefeitura estava oferecendo para eles. Então, as famílias começaram a recusar a presença do médico, do agente de saúde, no momento em que eles precisam fazer uma intervenção porque as crianças estão morrendo de desnutrição. Então, a escuta que vocês estão fazendo é muito importante nesse lugar, porque, às vezes, o legalista vai ficar muito preocupado com a burocracia, com cumprir protocolos, que a escuta vai conseguir quebrar isso aqui e mostrar para eles que um varal não bebe leite, porque só crianças na comunidade dele que bebem leite até 1 ano de idade. Depois, nunca mais ele toma leite. E a mistura que eu estou trazendo tem que ser misturada no leite e aquilo não está casando. Sabe,
às vezes é nessa entrelinha que as coisas acontecem. Se você não está sentado com essa comunidade no dia a dia, usar o exemplo do confisco, as questões públicas do bairro eram decididas na praça, porque a praça era um equipamento físico que elas lutaram para ter. Então, eles usam lá a praça quase como uma ágora grega, assim. Então, tipo assim, se você quer fazer com que aquelas pessoas se comprometam, estejam juntos, se sintam pertencentes, às vezes a reunião não é nem dentro do CRAS, não é nem dentro da prefeitura, é na praça. Ô, Dani, eu teria assim várias outras coisas para te perguntar, falar. Inclusive, eu quero te fazer um convite, mas eu não quero monopolizar e tá aqui tá a Sandra e o Fábio, né? Para dar também a chance deles interagirem contigo. Então, depois no finalzinho eu vou te fazer um convite. Tá bem. Eu deixo aberto para vocês aí. Dani, quero agradecer a riqueza do seu trabalho, né? E todo o caminho, experiência que você já percorreu e está compartilhando com a gente. Eu também compartilho com o Renato, assim, que a gente fala no círculo, que são os encaminhamentos, né? Para onde tudo vai. Né? Que é a coisa, acho que é um desafio, né? E essa questão também do trabalho ser orgânico, de gerar participação comunitária, né? E responsabilidade, aderência da comunidade nos próprios projetos, né? Então, são aprendizados que a gente tem que ir fazendo, né? Mas te agradeço muito e certamente conversas que a gente pode ter daqui para frente, né, serão muito enriquecedoras. Gratidão, Sandra. O Fábio também postou aí, né, na escuta. Gratidão pela presença, essa é a mais importante, assim. Pegar um gancho do que a Sandra trouxe e costurando com o que você trouxe também, né, Renato? A questão do migrante, ela tem características que atravessam vários setores, né? Então, assim, às vezes vocês vão precisar realmente fazer conversas, fazer intermediações com mais de um lugar, mas é importante sentar com eles, né? Porque existe uma questão cultural que ela atravessa a gente, tem alguns invisíveis que não são ouvidos. Eu até faço uma provocação para as pessoas, assim, quando eu falo desses invisíveis, porque a gente, quando fala do invisível, a gente pensa muito no assistido, né? No, no, no morador de rua, na mulher, na mãe solo, no idoso, na criança. Mas tem um que não é assistido, que está invisível e que tem determinado muitas conversas no território, que são os trabalhadores do sexo, os trabalhadores do tráfico. Então, a gente precisa considerar vários invisíveis, né? Os fungos são invisíveis, as bactérias, e eles determinam algumas questões do território, né? Como contaminações. Então, a gente precisa, às vezes, considerar, ampliar essa ideia de invisível, né? Vou passar para o Fábio.
Desculpa, estava minimizado. Não, vou comentar então, já que peguei o finalzinho, mas vou comentar. É interessante esse negócio da escuta, que lá no marketing, né, a gente faz isso o tempo todo, mas como trabalho, né? Então, tipo assim, a primeira coisa que a gente olha é fazer a persona. O que que essa pessoa é, que ela come, que ela vê, que ela, enfim. A gente faz isso muito como trabalho, né? Tipo assim, eu quero saber isso que eu quero vender. Mas é interessante ver essa questão no terceiro setor também, tipo assim, que você realmente está escutando, igual esse exemplo que você deu aí, Dani, acho que você falou do negócio do leite, né? Então, tipo, muito interessante isso. Deve estar fazendo um case, assim, mas só traçando esse paralelo mesmo do terceiro setor com o segundo mesmo. Mas é isso. Você estava falando, deu isso na minha cabeça, eu resolvi falar. Então, é isso, não fiquem tristes comigo, não. Não, é muito bom te ouvir, assim, que é um passo a mais que eu tenho feito no mestrado, assim. Eu venho de um lugar onde a gente bebeu muito no marketing, a gente construía personas, a gente mapeava isso para fazer projeto de sistemas digitais. E aí foi onde eu me aproximei da antropologia, porque eu ouvia muito os meus pares falando que um sistema não era usado, ou uma propaganda, um produto não funcionava, porque a pessoa, o usuário, não conseguia usar, que ele não tinha acesso, ou que ele não tinha costume com aquilo que a gente estava projetando, porque era para uma determinada classe, né? A experiência do usuário. E indo para as periferias, eu vi que aquilo caía por terra, assim. Só para vocês terem uma ideia, lá no Zuaral a gente tem adolescentes que usam iPhone, estão debaixo de lona e que usam iPhone. Quando a gente ampliou a escuta, a gente tem bacharéis em pedagogia, formados que lá tinham profissões e que aqui moram em situação de desabrigado. Então, a gente não pode desconsiderar nenhuma escuta, que é isso que você trouxe, Fábio. Assim, o marketing ele fala muito disso, pensando no mercado para a venda. E o Arthur Escobar, ele traz isso para a gente pensar nesses pluriversos, né? Então, assim, um vírus, a gente esquece disso, um vírus parou a economia mundial, global, durante 2 anos. Né? Para cadeias de produção. E a gente, em termos de perspectiva para o que vem, que é o que eu acho mais fascinante, que a nossa cidade está sempre nessa vanguarda desse olhar, das questões climáticas como tema, a questão dos imigrantes, dos refugiados climáticos, tem buscado apontar esse lugar, né? A gente teve aí do fundo de Brumadinho, dos ecocídios, a gente precisa começar a questionar esses invisíveis, né? Que estão aí que a gente não considera. Vou comentar. É interessante esse negócio que você falou dos meninos terem iPhone. Eu brinco que a pirâmide de Maslow inverteu, né? Tipo assim, hoje é mais importante você estar conectado, você estar nas redes do que do que comer mesmo, morar. E lembrei de um caso também, uma época eu trabalhei, fiquei um mês só que eu não aguentei, não. Trabalhei num negócio de aposta, de bet. O meu chefe falava assim: Fábio, a comunicação pensando na favela mesmo, a galera que não tem dinheiro mesmo. Então, tipo assim, até esse negócio da galera invisível, né, digamos assim, mas se torna visível é um negócio, né, mas pro mal também, digamos assim, esse tá muito em voga agora. Então,
esses meninos aí que usam iPhone com certeza são impactados por propaganda de bet, por aquele negócio da vida luxuosa, né? Comparando um com o outro. E, tipo, no fundo, eu fico achando que é isso. Volta que eu chego atrasado, né? Mas acho que volta no tema. Tipo assim, a galera só quer ser ouvida, só quer pertencer, etc e tal. Só comentar mesmo. Valeu. Não, gratidão, e foi muito bom você trazer isso, assim, é uma outra fala que eu trouxe, que eu trago na formação de mobilização social, que quando a gente fala de engajamento, a gente fala assim, grandes eventos engajam, jogos engajam, e a gente acha muito que o sinônimo de engajamento é participação. Só que o sinônimo de engajamento é pertencimento. É isso que o Fábio e a Sandra trouxeram. Se a gente mudar esse paradigma, essa forma de olhar, e a gente começar a quebrar as barreiras que impedem a ideia de pertencimento, aí a gente começa, como essas marcas grandes, como esses players de games, começa a gente trazer mais participação para o que a gente faz. É gerar pertencimento e quebrar barreira de participação. Isso é que é engajamento. A pessoa só participa daquilo que ela se sente pertencente, daquela comunidade que ela se sente pertencente. Eu até brinco falando dos grandes shows aí do Rio de Janeiro, né? Madonna, Lady Gaga, saiu gente da ponta de Roraima para o Rio de Janeiro. Engajamento é sentir parte de uma comunidade. É mais sobre isso do que do que você criar uma situação para que a pessoa fique ali colocando uma moedinha, né? Porque fica apertando um botão. Por isso que eu volto para a antropologia para poder entender. Assim. Eu tenho uma conversa que eu até brinco com esses amigos que a gente está tentando escrever um artigo, mas a gente fala assim, se a gente gravasse só as nossas conversas, já seria um material interessante. E é o Lucas Cruaia, que é neto de indígenas, o arquiteto Francisco Oliveira e eu, os três olhando de pontos de vista diferentes. O Lucas pela experiência dele atravessada pelo corpo indígena, o Chico pelo caipira e eu pelo negro periférico. A gente chegou nesses lugares da cosmovisão do proto-brasileiro, que o Chico traz isso para a gente. A gente esquece de olhar para... O menino está com o iPhone, mas ele não deixou de ser indígena. Então, a forma como ele vai usar, como ele vai se relacionar, tanto com aquele objeto, quanto com a casa, quanto com o território, isso a antropologia fala muito para a gente, né? Da cultura dele, não daquele artefato que está na mão dele. Por isso que eu acho que é muito potente isso que vocês estão fazendo. Eu sei que tem um passo que a gente está agora tensionando, que os protocolos, eles vêm muito de cima para baixo. A gente precisa inverter essa relação para a gente conseguir que elas sejam eficientes e eficazes, né? Você vê isso, né, Fábio? A propaganda acho assim, quase um tiro no escuro. Fazem apostas em determinados produtos, mas se não tem essa relação do afetivo, do pertencimento com aquele produto, não vai. Hoje, assim, nos últimos 30, 50 anos, a galera tá muito mais focada em
Entender as necessidades. Não é um negócio de cima para baixo, inventei um negócio que tirei do sovaco e taquei. Muito mais entender as necessidades, o tanto de formulário, tanto de coisa de avaliação. Hoje está muito mais, tipo, interagindo com o comprador, né? É o que eles viram que deu certo lá no segundo setor, né? Isso. E a gente tem que trazer para cá também, com certeza. Eu tô, por exemplo, eu provoco isso, né? Os invisibilizados. Viralizou aí um tempo atrás e ainda tem reverberado. Por que as crianças estão indo para a pracinha para farmar a aura? Né? Muito bom. Por que as senhorinhas elas param para conversar no supermercado, na padaria? A gente tem que começar a olhar para esses invisibilizados, assim. Muito bom esse exemplo do Farmaura, que tipo, é um negócio que surgiu olha que interessante, surgiu na internet, mas a galera tá encontrando presencial. Presencial, olha aquilo sensacional. A linguagem, ela é muito... A linguagem é dinâmica. A gente tem que entender que cada território tem uma questão específica, mas a gente tem esse mundo globalizado tentando vender para a gente várias narrativas. Não dá para comprar, não dá para você mapear uma narrativa com poucos meses. Tem fatos. Hoje é muito isso, assim, eu tenho visto isso nas periferias, mas eu tenho visto isso em várias discussões, assim. Um fato com várias versões, o mesmo fato. Qual é a verdade, né? Cada um brigando por sua verdade, por sua versão da verdade. Então, assim, a gente precisa, às vezes, criar mais de uma forma de escutar sem esse olhar. O Lucas Cruaia trouxe muito isso para a gente tentar tirar o filtro do branco salvador. Quando eu for para o território, eu ouvir com a voz desse território aquilo que ele diz, né? Então, nos territórios eu entendi que violência é uma linguagem, mas o deboche também é uma linguagem. Então, às vezes, eu vou precisar não levar o meu dicionário, mas gerar um dicionário junto com esse público que eu estou conversando. Né? Quando eu sento para conversar numa roda de uma ballroom, de um público LGBTQIAPN+, que é da dança, que tem figuras que se autodeclaram travestis, trans. A linguagem, às vezes, é o pajubá, é uma linguagem própria daquele gueto. Então, chegar com conceitos prévios, às vezes, pode impedir uma informação crucial que vai fazer o ponto da virada. Não vai longe, não, Dani. Última interrupção, prometo. Eu, né, que estou aqui no alto do meu privilégio, né, homem branco, hétero, eu escuto um funkão, eu fico assim, não, velho, estranho, precisa ser tão sexualizado, precisa ser tão ostentação. Mas é isso que você falou, a galera lá tem a linguagem própria e, tipo, não deve ser inferiorizado por causa disso, né? Tipo, é o jeito que for criado, né? Enfim, galera mais de periferia, enfim, públicos A, B, C. Só comentar também. Não, isso foi ótimo, porque aí, costurando com o que o Renato trouxe, né? Vai me dar vários insights, várias informações. Como é que eu traduzo isso para levar para gerar uma política pública, né?
Então, aqui em Betim está acontecendo uma coisa muito interessante, que é a Secretaria de Cultura chamando o pessoal do hip hop para falar quais são as categorias as categorias artísticas dentro do hip hop para um edital específico que vai premiar os artistas locais, usando a linguagem deles. Isso que você falou, assim, olha, eu estou participando de um edital que um dos primeiros colocados, ele é um menino do funk LGBT, PIA+. E é um dos que mais receberam pontuação, porque ele mais movimentou uma fanbase gigante. Então, assim, se eu fosse construir esse edital de cima para baixo, talvez essa pessoa nunca estaria ali. Mas é um artista relevante para a população de hoje. Então, a gente queria fazer um recorte do hoje e ele vai estar, né? Então, assim, outro que a gente passou pela gente, assim, que a gente não imaginaria, e foi até uma discussão intelectual, isso que você falou, o Brega, um senhorzinho lá do Vianópolis, que é referência lá do circuito de forrós da melhor idade. Então, tem algumas coisas que estão invisíveis para setores burocráticos, legalistas, mas que aquilo, no dia a dia, faz uma diferença e a própria comunidade valida, né? Os terreiros, a gente tem visto uma efusão de terreiros umbandistas, candomblecistas. Eles tem terreiros que são, além de casas religiosas, tem abrigado postos de atendimento psicológico, com profissionais credenciados, de psicanálise, psicologia. Então, a gente precisa entender com a linguagem do território. Aí só para fechar, prometo não falar muito mais, né, que a gente já está estourando tempo. Teve um encontro que eu achei sensacional. No 2024, eu decidi tornar o meu aniversário um ponto de escuta. Então, eu entrei em contato com a Casulo, que é uma entidade que trabalha com a questão LGBTQIAPN+, e eles foram fazer uma horta lá no INSEA, levaram 2 ônibus quase de pessoas, famílias LGBT, para aprender a horta agroflorestal lá, e lá eles fizeram o aniversário. Aí comemorou meu aniversário de mais uma pessoa lá, a gente convidou os nossos parentes para ir, amigos. Quem foi, chegou e teve um dia maravilhoso lá. Lá eu me conectei com uma pessoa sensacional. Gente, eu não vou falar o nome, porque eu estou com medo de errar. E aí eles fizeram uma provocação que era o seguinte: vocês têm 5 pessoas que vocês têm que sair daqui conectadas com ela. Eu não vou lembrar o nome dela agora, perdão, mas ela é a presidente da Associação de Trabalhadoras do Sexo da Guaicurus, que ela tem uma página sensacional que é o Clã das Lobas. Eu convido vocês para conhecerem. E é uma mulher potente do Maranhão e é a primeira presidente de uma associação de trabalhadoras do sexo que foi trabalhadora do sexo. E com ela eu aprendi a forma correta de
de denominar, porque popularmente a gente chama de prostituta, mas elas trabalham, e aí ela me contou uma história sensacional de como que ela e a associação vem fazendo um trabalho de política pública, de saúde, nessa questão de DSTs, tanto para as trabalhadoras quanto para os clientes. Aqui, ó, a gente financiou um projeto delas, as Promig, Isso, justamente para uma promoção da saúde para profissionais do sexo. Eu conheci ela, também não lembro o nome, tentei encontrar aqui. Fugiu, perdão, eu tentei encontrar aqui também. E foi na época da Awesome Foundation, né? Então eu lembro que a gente escolheu esse projeto e na época a gente estava assim, ó, os projetos a gente vai e leva o cheque em mãos, e leva um checão grandão. O checão. Também. Aí minha esposa estava em BH, né? Eu falei assim, vamos lá comigo lá na Guaicurus, que eu preciso entregar um cheque. Entregar um cheque. E é isso, assim, Jade, eu lembrei o nome de guerra dela, ela se apresentou como Jade. A Jade, ela me contou casos assim de que os trabalhadores do tráfico, quando identificam mulheres em risco de morte, abandonadas em hotéis com vítimas de violência, eles ligam para ela para poder fazer o atendimento. Então, são duas situações, né? São dois, vamos dizer assim, dois invisibilizados que estão aí cruzando e que atuam e que a gente, como cidadão comum, invisibiliza. Mas que, se não fossem eles, determinadas questões biológicas já teriam explodido aí, a gente estaria numa situação sanitária muito pior, né? Então, assim, a gente, quando eu falo de quebrar os nossos conceitos prévios para chegar no território e ter essa escuta, às vezes a gente vai ter se a gente não ter esse preconceito, a gente vai ter uma informação muito mais próxima da realidade do que a gente defende como verdade, do que realmente a gente traz só pela essa camada superficial da opinião, né? Eu mesmo nunca tinha escutado por esse termo de trabalhador do tráfico, até bem interessante. Eu até assustei quando você falou, mas agora pensando um pouquinho, faz todo sentido, porque tem necessidade, pessoas têm necessidades, essas necessidades têm que ser satisfeitas, né, de um jeito ou de outro. Se não for satisfeitas, pode gerar uma crise pior ainda. Então, muito legal. Até abrindo a cabeça aqui um pouco. É o que eu falo com quem é professor sabe disso, gente. Às vezes o dono da boca é o pai de um aluno. Dependendo de onde você dá aula, o menino que é seu aluno, ele é gerente. Então, são camadas que, quando a gente acha que isso só acontece na periferia, não, mas hoje a gente está aí com um pipinaço governamental, internacional, né, diplomático, que o governo dos Estados Unidos decretou duas facções como fugiu o nome agora, como terroristas. Isso. E olha só, agora a gente é obrigado a vê-los.
e questionar, porque isso está gerando uma questão diplomática entre dois governos. Entendeu? Até então eles eram invisíveis, então a gente precisa começar a se perguntar, né? Que aí, quando eu falo desses invisíveis, eu levo até, voltando lá no Arthur, até para os invisíveis mesmo, vírus, bactérias, fungos. O Covid obrigou a gente a conviver com a ideia de uma doença que não tem cura, não tinha vacina. Então, assim, tem muitos invisíveis que geram dados, né? E a gente precisa começar. Está todo mundo preocupado com a inteligência artificial, eu estou olhando para outros lugares, assim. Eu acho que a gente foi até um post da Carmen Lúcia, assim, né? Eu estou mais preocupada com a ignorância natural, A burrice natural. com a burrice natural do que com a inteligência artificial. Porque quando a gente fecha o olho para essas outras questões e se coloca num lugar, aí a gente vive o que o Paulo Freire falou de imersão, né? Você está imerso numa realidade artificial, no sentido de que foi construída e que ela não tem nada. Ela foi construída para te desconectar da sua natureza. E aí você começa a criar coisas que não vão ser usáveis, que não fazem sentido. Então, assim, quando eu como professora, estou achando um fenômeno de escola assim, interessantíssimo. Os adolescentes estão se recusando a responder em massa, tá? Questão aberta. Uma galera, várias pessoas, vários professores estão reclamando disso e eu estou achando interessantíssimo esse fenômeno. Então, às vezes alguma coisa está apontando para algum lugar e a gente parou de olhar, né? As relações, as interações, elas são feitas nesse lugar. E o design, a psicanálise, o marketing, assistência social, a gente começa pela escuta. Por isso que quando vocês falaram assim, ó, vamos montar, o Orozco falou assim, não, estamos montando um círculo de escuta, eu falei assim, esse é o caminho. Então, e tudo que vocês têm na mão hoje já é transformável em dados. Aí, para dar uma pimenta aí para você, Orozco, dados qualitativos, como diria o Tim Ingold, não é rede, é malha, né? É tudo cruzado. Você consegue hoje, já com a inteligência artificial, cruzar os dados quantitativos com dados qualitativos e fazer instantâneos, né? Retratos situacionais. Isso hoje já é mais ouro do que Bitcoin, por exemplo. E isso gera dados para o governo. Quando eu comecei esse trabalho lá em 2019 no Confisco, eles tinham o relatório na mão, já sabendo que a temperatura do Confisco ia chegar a 32 graus. Só que eles achavam que ia ser 2030, foi 2020. E a pergunta para nós ainda não foi respondida, como que a gente torna essas comunidades mais resistentes e resilientes às crises climáticas. E aí que eu quero fazer o convite para você, né? Porque é o seguinte, tem um edital que a gente quer entrar, que é o edital do ICS, Instituto Clima e Sociedade.
É um edital sobre mudança climática e comunicação, que não é o nosso forte, mas é o seu forte, né? E o que a gente... Nossa Senhora, um relâmpago aqui. Que susto. Não, mas caiu aqui do lado mesmo, que eu vi assim... Vou até dar uma olhada aqui, peraí. Mas, então, a gente pensou nisso dentro do contexto do Fundo Climático, né? O Fundo Climático ele está mobilizando correspondentes climáticos, que são grupos locais, né? Não sei se a Casa já se inscreveu, já? Bom, e aí a ideia é uma rede mesmo de atores locais que estejam trabalhando a prevenção, sensibilização, e, ao mesmo tempo, seja um ponto de referência para quando der algum evento extremo, a gente conseguir conectar eles com atores externos que já está pré-combinado, combinadinho, fazer uma campanha rápida de mobilização da sociedade. Já começamos conversa, por exemplo, com o Instituto Galo, né, Então, assim, já está tudo combinado. Olha, deu um problema de alagamento, a gente faz uma mobilização conjunta com todos esses atores, com defesa civil e, sobretudo, com o correspondente climático que está lá no bairro afetado, porque ele vai ser o ponto de conexão, né? De realmente falar, pô, a casa de fulano caiu e a gente tem que ajudar por causa disso, e como que vamos responder e tudo mais. E então, assim, tem esse edital, acho que são R$200 mil, é um montante considerável, né? E a gente está pensando em juntar isso nesse esquema do Fundo Climático, e agora me veio também que é o esquema da escuta, né? Porque a comunicação ela não é direcional, vamos dizer, da defesa civil, né? Dos especialistas em clima para a ideia original é desses detentores do conhecimento técnico para o correspondente climático, que aí mobiliza com comunicação popular a comunidade, né? Mas o outro caminho é super importante, do correspondente climático está se configurando como um ponto de escuta, fazendo essa escuta e levando para esses outros atores, né? Precisa ter nas duas direções. Então, Dani, eu queria te convidar para ajudar a escrever esse edital junto com a Monique, né? Colocando essa perspectiva da comunicação de duas direções, que eu sei que você sabe muito dos dois, né? E integrando outros atores. Então a gente pensou aí a IC, né? Tem tantos atores que a gente já começou no ano passado no Conecta a falar sobre comunicação popular para fazer isso funcionar, né? Um esquema concertado mesmo. Uma gratidão. Vamos sim. Aí o que vocês precisarem, eu me disponibilizo para a gente conversar e formar junto, pensar, né? Já vou te colocar aqui em contato com a Monique, que você conhece a Monique, né? Sim. E vou falar para ela sobre a nossa conversa agora, e aí vocês duas se articulem e manda bala nisso daí da maneira que vocês acharem melhor, sabe? Eu estou só fazendo aí a conexão. A conexão. Porque tem alguns... Eu custei, assim, dentro do mestrado, a entender alguns conceitos. Hoje, dos territórios, a gente não fala mais de resiliência, a gente fala de resistência, a gente fala mais de adaptação, não tem como mitigar mais. A gente precisa criar
ferramentas e articulações rápidas como essa para ser eficiente, né? E eficaz, porque se a gente pensar no El Niño, eu estou falando que dentro de 5 meses eu já vou ter uma situação de calamidade. E aí a gente estava esperando isso, eu já estou em contato com o pessoal de Porto Alegre acompanhando a enchente do Guaíba, que já é uma coisa que esse mês seria natural, já está sendo olhada com preocupação. Então a gente já está aí na porta de algumas questões que vão pipocar, né? Já está. É só uma questão de tempo, que é certeza que vai acontecer algo. E já está acontecendo, assim, vira todo ano, né? Que foi 2022 que teve aquela inundação em BH, sabe? E aí teve em Brumadinho e agora com as ondas de calor e com as ventanias, que são relativamente novas, mas já estão acontecendo. Já estão acontecendo. As queimadas que a gente tem na Serra do Curral. Continua. Que vai acontecer é certo, a gente não sabe como e qual, né? E aí a ideia é a gente trabalhar de estar preparado, né? Quando acontecer, já ter protocolo pronto, de olha, em menos de 12 horas a gente já lança a campanha de mobilização de recurso, já com a logo de todos os parceiros, todos já ajudam a repercutir, aí a gente consegue já passar esse recurso para o correspondente climático, que também já está treinado e sabendo como que vai funcionar, como que a prestação de contas tem que acontecer, né? E assim por diante. É isso, criar esses protocolos, né? Isso eu tenho entendido que é o fundamental, assim. Entendido com os povos da diáspora negra, com os indígenas, porque eles estão aí mais de 300, 400, 500 anos resistindo. Então, a gente, muito pela provocação que o Krenak traz, é isso, assim. O mundo não vai acabar, a gente é que vai passar. Então, a gente precisa se organizar, né? Isso. Gratidão. Renata, eu queria deixar aqui também, tem os meus contatos, estou lá no grupo, aí a gente pode continuar nas conversas, e vocês sempre podem me marcar lá, porque às vezes é muita coisa, mas sempre que vocês me marcam todos, eu vou lá e consigo acompanhar. Maravilha. E Gratidão. eu vou subir isso daqui provavelmente no YouTube, além do PLDV, né? Gratidão. Obrigada, Dani. Obrigada, Sandra. Obrigada, Fábio. Dani, só fazendo o meu check-out aqui, eu achei genial essa imagem que ficou para mim, na verdade, dessa relação que você faz entre o invisível da sociedade, né? E para mim você ficou como esse simulacro, a sociedade como simulacro da natureza, porque é isso, você entra numa floresta, você vê aquelas árvores estrondosas, né? Aquela vida toda na floresta, mas na verdade o que alimenta a vida é o invisível, né? É o solo, são os fungos que carregam os nutrientes, né? E é muito interessante pensar que numa sociedade as vozes invisíveis é que cuidam dessa dinâmica, né? Pela qual a sociedade funciona. Então, achei ouro em pó isso para escuta. Muito obrigada. Faço meu check-out também. Saiu
Muito satisfeito, Dani. Estava um tanto cansado, assim, né? Sexta-feira e tal. E aí a conversa foi indo, né? Assim, e muito prazerosa, muito inspiradora. Eu acho que tem aí um princípio filosófico, né, da escuta que nos fundamenta, assim, e acho que isso vai ser muito útil para o círculo de escuta, né? E além disso, alguns conceitos, como dos pontos de escuta, né? Enfim, achei genial, e fico muito animado com as perspectivas, né? Vamos co-criar isso e começar a crescer essa cultura de escuta, né? E eu acho que vai ser fundamental, assim, a sua participação, sabe? Como até mesmo uma espécie de mentor intelectual do processo, né? Muito, muito valiosa. Agradeço, viu? Eu, não, no meu caso, só fazia um pouquinho, então talvez tenha pegado o raciocínio todo, mas umas falas aí muito boas para ajudar o meu processo de desconstrução. Então, valeu, Dani. Deu para ver que você manja muito. Eu gostei muito dessas associações também da sociedade com a natureza também. Muito interessante. Dá para fazer uns paralelos bem legais. Então, isso. Gratidão, gratidão sempre para a nossa cidade, fazendo meu check-out já feliz e esperançosa, né? A gente não pode deixar o esperançar. Gratidão. Obrigada, pessoal. Bom descanso para todo mundo. Super obrigada, Bom descanso. Dani. Valeu.